Amigo de infância da Zenith, capítulo 03, porque ela está aqui. Um evento onde o espaço era separado e demônios saiam de lá. Este fenômeno era tratado como a abertura do portal dos demônios. Demônio. Cruel, brutal e imperdoável para qualquer um, o inimigo mais ameaçador dos humanos. Quão aterrorizante seria liberar esses monstros ferozes e brutais, que eram superiores às bestas normais, sobre o mundo, em massa? Quando o primeiro portal dos demônios foi descoberto, parecia com o começo do fim. Um desastre de magnitude similar nunca foi registrado antes. Na verdade, nada no passado chegava perto. Felizmente, foi descoberto pouco depois que os demônios eram fracos contra artistas marciais. E com esta descoberta, uma legião de artistas marciais se uniram e combinaram forças com o único objetivo de impedir o desastre que a vinda dos demônios provava ser. Com o passar dos anos, o número de demônios diminuiu e, embora danos duradouros já fossem feitos, as pessoas pelo menos começaram a ter esperança, os demônios podiam ser derrotados. Porém, houve um pequeno obstáculo: o portal dos demônios nunca desapareceu completamente. Mais portais apareceram um após o outro e os artistas marciais eventualmente descobriram um traço gritante que muitos portais pareciam ter. Eles aparentemente fechariam por conta própria após liberar uma certa quantidade de demônios. Como resultado desta percepção, vários espadachins receberam a tarefa de gerenciar o portal dos demônios. E esta tarefa continuaria por séculos. Um clã que recebeu esta tarefa foi o clã Gu. Um clã que viria a ter o título Guardiões de Shanxi. Agora, um problema inconcebivelmente enorme associado ao gerenciamento dos portais era que os demônios saindo deles eram tão cruéis e brutais quanto fortes. Eles destruiriam tudo ao redor e comiam qualquer criatura viva por perto. Se houvesse vilas próximas, seria inimaginável quantas mortes ocorreriam se os demônios os alcançassem. Nos tempos recentes, no entanto, a gravidade do portal dos demônios podia ser considerada levemente baixa porque todos foram educados e preparados para a possível e repentina abertura de um portal. Entretanto, uma vez a cada estação, um portal dos demônios muito maior em comparação ao normal apareceria. Este portal liberaria demônios que eram muito maiores e fortes que os já assustadores demônios liberados pelos portais normais. De acordo com estas ações, ganharam um nome: verdadeiro portal dos demônios. No local de um destes portais, era onde o chefe do clã Gu poderia ser encontrado atualmente. Ele finalmente terminou de selar o portal no pôr do sol e agora retornou para a pequena cerimônia organizada para ele. Embora gostasse de ver como uma pequena cerimônia, era uma reunião de todos os parentes de sangue atualmente no distrito e então, com toda honestidade, dificilmente poderia ser chamado de pequena cerimônia. Aquele que rompeu o silêncio foi Gu Xiaolion, o próprio chefe. Ouvi sobre a conquista. Ele falou aleatoriamente, não especificando para quem estava falando. A primeira filha do clã Gu, Guibi, já estava trabalhando no exército Gu e já estava acumulando conquistas. O filho mais jovem atualmente não estava no distrito. E bem, aquelas palavras certamente não foram direcionadas a mim. Isso só deixou um nome no ar. Sim, já alcancei o terceiro reino graças à leve iluminação. Gu Yonsu respondeu com um sorriso, completamente oposta a como olhou para mim mais cedo. Você está progredindo rápido para sua idade, é bom de ver. Continue assim. Obrigada, pai. Os meus olhos e o da Gu Yonsu se encontraram quando ela estava se virando. O sorriso brilhante em seu rosto sumiu como se nunca estivesse lá em primeiro lugar e em seu lugar surgiu uma carranca. É como se estivesse olhando para um inseto. Gu Yonsu agora tinha 15 anos, e alcançar um nível tão alto para sua idade era muito impressionante. Isto mostrava de verdade seu talento e esforço. Admito que é impressionante, mas esta atmosfera desconfortável só deixou meu estômago mais dolorido. Tenho um pouco de medicina digestiva no meu bolso que consegui antes. Acho que terei que tomar depois disto.
Uma coisa reconfortante de ver foi que eu conseguia comer melhor comparado à minha vida anterior, onde não teria conseguido comer por conta de como as coisas estavam ruins. Agarrei um bolinho da quantidade esmagadora de comida que estava começando a sentir que acabariam quebrando as pernas da mesa. Terceira criança. E então, não consegui comer. Ai ai, sim. Coloquei o bolinho de volta no lugar. Diferente da maneira complicada de Guiôncio, ele simplesmente me encarou. Isto era apenas uma coincidência. Ouvi que você estava fora. Perdão? Fora. Ele está dizendo que sai antes do seu retorno? Guxiolo me encarou, aparentemente querendo uma resposta, enquanto lutava para entender o significado de suas palavras e uma resposta apropriada que eu poderia dar. Sim, sai por um tempinho. Dei uma resposta que esperava não causar problemas. A única coisa que causaria um problema era se encontrasse a Viciola, mas isso era problema meu. HM. Guxiolo não disse nada depois. Parecia querer dizer algo, mas não bisbilhotou mais. Me pergunto por que ele está agindo desta maneira. Ele nunca foi o tipo de contemplar por muito tempo. Guxiolo não falou nada até o fim e não muito depois, o jantar sombrio finalmente terminou. Eu tentei comer, mas os olhares constantes de todos me fizeram perder o apetite. Algum tempo após Guxiolo sair, Guiôncio também foi embora, bem, após me encarar por um tempo. Eu estava considerando comer alguns dos bolinhos restantes, mas larguei os pauzinhos com um suspiro e me levantei para sair. O primeiro jantar em família que estive após tantos anos terminou assim. Ainda senti um pouco de dor no estômago, então coloquei a medicina digestiva na água morna e bebi. Esperançosamente, conseguiria me sentir um pouco melhor. Então poderia deitar por hoje. Ele me falou para ir ao seu quarto. Lembrei da tarefa de ir ao quarto de Guxiolo e então comecei a me perguntar por que ele me chamaria. O que tenho que fazer agora? Acho que fui chamado ao seu quarto várias vezes por causar tanto problema que realmente não consigo descobrir o motivo dele me chamar hoje. Assim, apenas decidi me levantar e ir porque provavelmente fiz algo que causou isto. Logo que terminei de me preparar mentalmente, jovem mestre, o Lorde deixou uma mensagem para você, dizendo, você não precisa vir ao meu quarto. O servo saiu imediatamente após entregar a mensagem. E fui deixado sozinho na mesa de jantar, com um olhar idiota e intrigado no rosto enquanto encarava o bolinho. Sério, o que está acontecendo? Na minha vida anterior, ansiava muito pela liberdade. Queria ter uma vida na qual agia por vontade própria em vez de ações que eram sem sentido para mim. Posso ter escolhido ter uma vida mais longa ao me tornar um demônio na época, mas se soubesse que me arrependeria da decisão, teria simplesmente acabado comigo mesmo, sem hesitação. Mas como não fiz, tive que viver uma vida onde não podia me matar, mesmo que quisesse. Como fiquei arrependido. E quantas coisas aprendi com isso. Não podia admitir tolamente minha falta de talento e queria me tornar uma estrela sem me esforçar. Os dias que liberei toda a minha raiva nos outros devido à arrogância e incompetência própria. Quando finalmente percebi que despejar minha raiva nos outros não ocultava minha incompetência, já era tarde demais. Então é por isso que, quando recebi uma segunda chance, apenas sabia que tinha que aceitar. Tive que ter uma vida diferente da anterior. Era uma forma incrivelmente idiota de expiação, mas também era a única maneira que sabia. E por causa disso, a primeira coisa que pensei após a reunião de família foi: posso matar o demônio celestial? Era um desejo indescritivelmente absurdo de se terça-feira. Como ouso pensar nisto? Matar uma das 3 existências mais fortes do mundo. Posso matar o monstro que queimou 2 seitas da Aliança das 10 Seitas? Aquelas provavelmente seriam perguntas nos lábios de qualquer um que ouvisse meus pensamentos. Era um pensamento fútil, com toda honestidade. O demônio celestial será morto pela espada celestial, Viciola e todos os demônios perecerão logo depois. Se estiver sendo verdadeiro, só quero ter uma vida levemente mais longa.
Porém, não há como evitar a colisão entre mim e os demônios no futuro. Ainda sou uma das crianças do clã Gu, não importa quão idiota e incompetente eu seja. Posso realmente conter os demônios sozinho quando até os 4 grandes clãs lutaram para fazer isto. Eu deveria fugir e deixar tudo para trás? Talvez devesse esconder nas montanhas para que não possam me alcançar. Que idiota eu sou, pensar em fugir, mesmo com a segunda chance que recebi. Estremeci para estes pensamentos. Queria bater nas minhas bochechas para me despertar, mas não consegui porque estava com medo de perder o equilíbrio. Eliminei todos os pensamentos temerosos da mente. Quanto tempo fazia desde que decidi ter uma vida diferente e melhor e já estou pensando em jogar tudo fora. Rangi os dentes e me decidi. Não sabia quanto tempo passou, mas definitivamente já passava da meia-noite. Respirei fundo até não conseguir coletar mais ar e soltei. A respiração que soltei tinha um pouco de Ki. Que quantidade patética de Ki! O pouco Ki que tinha no meu corpo não podia ser comparado ao que Gu Yonshu conquistou numa idade jovem. Então, de novo, eu não me esforcei, comparado a ela. Não podia fazer muito com a pequena quantidade de Ki. Pode ser pequena, como previ, mas pelo menos é algo a se trabalhar. Não havia muitas coisas que podia fazer, só que não significava que não havia nada que eu pudesse fazer. A capacidade de usar artes marciais do fogo foi passada aos parentes de sangue do clã Gu. Era similar a usar Ki para formar fogo, mas o uso deste era diferente. Com prática e treinamento o bastante, a capacidade de usar artes da chama se formou no meu corpo. Vários anos de treinamento resultaram no primeiro sucesso da arte da chama, que garantia uma visão similar ao de uma pessoa cercada por uma aura de fogo. O motivo de Gu Xiaolun receber o apelido Tigre Guerreiro foi porque sua postura de guerreiro com chamas emanando de seu corpo fazia parecer com um tigre feroz, junto da maneira que punia o mal usando seu poder. Assim como seu pai, o apelido dado a Gu Yonshu no futuro seria Espada Flamejante, porque o Ki ao redor de sua espada que lembrava de uma espada em chamas. Eu definitivamente também tinha um pouco de Ki de fogo em mim. Eu precisava alcançar o 4º reino para conseguir usar as artes das chamas e o 7º reino para conseguir me engolfar totalmente em chamas. Agora, eu estava apenas no 1º reino. Não era nada comparado ao meu pai que alcançou o 7º reino, sem falar em Gu Yonshu. O motivo pelo qual estava treinando agora, por mais inútil que pareça no meio da noite, é porque ainda era jovem. Tinha que me apressar para alcançar o 2º reino antes que fosse tarde demais. Posso ter deixado toda a minha ganância para artes marciais na vida anterior, mas ainda tinha que ficar mais forte para me proteger. Não queria ser lembrado da minha vida anterior onde vivi como um demônio, porém, usei para me convencer a ficar mais forte. O problema agora, todavia, era que posso me ferir gravemente se continuar. Escavei todo o pouco que tinha em meu corpo e canalizei num só lugar. Não foi fácil. Não só precisava de foco imenso, mas usar esta pequena quantidade de Ki para isto era uma tarefa muito difícil. Estava encharcado de suor não muito tempo depois. Foi impressionante conseguir tanto com a pequena quantidade de Ki que tinha no meu corpo, só que ir além disto seria equivalente a me colocar num perigo sério. Ufa! Soltei um suspiro pouco depois. Após isso, sorri, sentindo um pouco de satisfação com o que acabei de conquistar. Fiquei um pouco decepcionado por não fazer mais, porém, era um começo. Nada mal. Meu corpo aquecendo estava me dizendo que eu estava melhorando. Era prova que acabei de alcançar o 2º reino nas artes das chamas. Foi graças à minha falta de treinamento que fez com que mais Ki fosse espalhado pelo meu corpo do que pensei antes. Embora não saiba se é certo graças à minha falta de treinamento. Pode ter se passado algumas horas desde que comecei a treinar, mas alcançar o 2º reino me deixou refrescado. Escalar assim, aos poucos, provavelmente será benéfico para mim no futuro. Não podia lavar meu corpo inteiro, então apenas lavei o rosto, troquei de roupa e me joguei na cama.
Este não é um começo ruim, pensei comigo mesmo. Vamos continuar assim, um passo por vez. No entanto, não lento demais. Perseverarei e romperei qualquer obstáculo diante de mim. Só porque não quero reviver uma vida horrível de novo como na anterior, somente por causa disso. Não vamos fazer nada que me causará mais problemas no futuro e apenas fazer o mínimo do mínimo. Vamos viver silenciosa e pacificamente, até tudo estar claro e resolvido. Viver silenciosamente até a morte do demônio celestial era meu processo de pensamento na época. Contudo, o olá. Sou WVCOA. O que traz ela aqui do nada?